Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar a conversar agora sobre a Trindade, né? No estudo passado a gente falou sobre a Bíblia, né? Que a gente está estudando a Bíblia, nada mais justo que a gente aprender um pouquinho mais sobre ela, né? E hoje a gente vai continuar, só que hoje a gente vai falar sobre a Trindade. O assunto é bem extenso, então não tem como a gente falar assim todos os versículos que envolvem esse assunto. E eu vou ler alguns, eu selecionei alguns pra gente ler. Como vocês já viram, a gente não comenta muita coisa em cima, porque a Bíblia propriamente se interpreta, né? E então, assim, no mesmo esquema do estudo anterior, a gente vai ler bastante a Bíblia, bastante versículos, para a gente poder tirar uma conclusão do que a gente vai ver hoje, né? Então, vamos começar a estudar. Só que antes de começar a estudar, como a gente sempre faz e é o que a gente tem que fazer, a gente aprendeu isso no estudo passado, a gente precisa do Espírito Santo de Deus para acompanhar a gente, né? E para nos orientar, nos mostrar a verdade. Então a gente vai orar. Então do jeito que você está em casa e eu aqui também vou orar. Então oremos. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nos deu a Tua palavra para que a gente aprenda mais de Ti e que a gente saia do escuro e que a gente entre para a luz. Nos oriente no estudo de hoje, Senhor Deus. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Então, oi para todo mundo que já está entrando aí. Olha, o primeiro versículo que eu selecionei para a gente ler aqui, eu não vou colocar ele na tela, mas vou abrir aqui na minha Bíblia, se você quiser abrir aí na sua. Isaías 45, versículos 5 e 6, a gente vai ler. Isaías 45, deixa eu abrir aqui rapidinho na minha. 45... 5 e 6, fala assim, ó. Eis que eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa não há outro Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem eu sou. Então, assim, esse daqui é um dos vários versículos em que o próprio Deus fala que ele é um Deus único. E aí, como é que a gente vai entender isso, né? Um Deus único, mas aí a Bíblia vai falar de 3 deuses, né? Algumas doutrinas, algumas religiões até não aceitam essa questão da Trindade. E só a nível de curiosidade, quem falou da Trindade a primeira vez, assim, vamos dizer que formalizou, foi um padre, né? Ele é chamado de Tertuliano. E Trindade vem do termo latim, que quer dizer 3, né? É tríade, ou trínides. Aí, assim, são... Lembra 3, né? Trindade 3. Mas assim, a Bíblia fala de um Deus único, mas como assim, né? Como é que a gente vai entender 3 deuses, sendo que a Bíblia fala que existe só um? E aí eu separei alguns versículos pra gente ler junto. A gente vai falar primeiro de Deus, depois a gente vai falar de Jesus e depois a gente vai falar do Espírito Santo. No final, eu vou trazer o que a gente tem um pouquinho na Bíblia falando dos 3 unidos, ok? Então vamos começar? Isaías 6, verso 1, deixa eu procurar aqui para colocar para a gente ler. Isaías 6, verso 1. Eu acho que... Vamos lá. Isaías 6, verso 1 fala assim. No ano em que morreu o rei Urias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aqui é uma visão que Isaías teve do trono de Deus. Então aqui Isaías viu Deus. Então esse texto aqui está falando de Deus o Pai, né? Vamos ler outro versículo agora em Êxodo 34, verso 6. Êxodo 34, verso 6 fala assim. E passou diante de Moisés... Peraí só um pouquinho, gente, deixa eu tirar os comentários para me ler. Proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Aqui também tá trazendo uma característica de Deus, também de Deus o Pai, não é?
A gente vai ler agora João 17, verso 3. João 17, verso 3, que fala assim: E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui falando novamente, né, de Deus o Pai, como o único Deus. E aqui tá falando assim, o único Deus verdadeiro. Essa é uma qualidade que a gente vai ver em outros textos, que fala também a mesma coisa a respeito de Jesus e a mesma coisa a respeito do Espírito Santo, falando que eles são verdadeiros. Então, esse versículo aqui, João 17, verso 3, fala que Deus é o único Deus verdadeiro. Então, Deus é a verdade. Deus, o Pai, é a verdade. Vamos falar sobre Jesus agora? Isaías 7, verso 14. Se você quiser ler na sua Bíblia, porque às vezes a versão é um pouquinho diferente, mas não vai mudar muita coisa, né? Isaías 7, verso 14. Fala assim: Portanto, o mesmo Senhor... peraí, gente, que os comentários ficaram em cima. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Então aqui, Emanuel, a gente sabe que a tradução para esse nome é Deus conosco. Então aqui Isaías está chamando Jesus de Deus. E além de ser Deus, é um Deus próximo. Então é Deus conosco, né? Então Jesus também é apresentado como Deus. João 1, verso 1, vamos lá. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui também está falando de Jesus, né? Que no princípio ele era o Verbo, ou era a palavra, algumas Bíblias trazem assim, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, não é? Como é que eu sei que isso daqui está falando sobre Jesus, né? Existe um outro versículo que fala o seguinte: e o Verbo habitou entre nós como um unigênito do Pai. Quem foi que habitou entre nós? Jesus, foi ele que veio aqui, né? À Terra, nasceu da Virgem Maria e esteve no nosso meio, fez milagres, ensinou realmente qual era o caráter de Deus. Então, aqui está falando de Jesus, que Jesus, além dele estar com Deus o Pai, ele era Deus também. Isso desde o princípio. Isaías 9, verso 6. Aqui vai trazer uma característica de Jesus que a gente vai ler agora. Isaías 9, verso 6 fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui também trazendo outras características sobre Jesus e trazendo ele como Deus, inclusive Deus forte, inclusive Pai da eternidade, porque Jesus tem a eternidade nele, ninguém deu a eternidade para ele. Ele é Pai da eternidade, assim como Deus também é Pai da eternidade. Vamos lá para João agora. João 8,58. João 8,58 diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, assim, Jesus, ele é desde sempre. Jesus é Deus, então ele sempre existiu e ele nunca vai ter um final, assim como Deus o Pai. E eu tô falando só desses dois por enquanto, mas a gente vai falar do Espírito Santo também. João 14, verso 6. A gente já leu que Deus é verdade, né? Vamos ver o que João 14, verso 6 fala sobre Jesus. É um verso bem conhecido esse aqui, né? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui o próprio Jesus afirmando que ele é a verdade, né? A gente já leu um texto anterior falando que Deus é verdade. Esse texto está falando que Jesus é verdade e ele mesmo fala isso.
Então, são atributos em comum entre Deus Pai e Deus Filho. Existem vários outros, gente, mas só que não dá pra gente ler todos aqui, senão fica muito comprida a live, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vamos lá para Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2. Então aqui diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo é um dos assuntos que mais traz, vamos dizer assim, rejeição às vezes pelas pessoas, né? Porque eles falam que a atividade, a presença do Espírito Santo não é tão ativa, né? Igual a presença de Deus, não é tão expressa na Bíblia como é a presença de Deus e a presença de Jesus. Mas aqui, no começo da Terra, quando Deus estava criando esse planeta aqui, que ele comenta que inclusive a Terra ainda estava sem forma e vazia, quando eles foram começar a mexer nela, o Espírito Santo de Deus estava presente. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então, assim, a participação na criação do nosso planeta não foi só de Deus e de Jesus. O Espírito Santo também estava presente. Ele também estava lá. Vamos para outro versículo, Efésios 4, verso 30, porque esse versículo que a gente vai ler agora, ele é muito importante também, entre vários outros que tem que não dá pra gente comentar aqui, mas assim, algumas pessoas acham que o Espírito Santo é uma força, que ele é um poder, né? Mas esse versículo ele é bem esclarecedor pra gente. Vamos lá. Efésios 4, verso 30. Efésios 4, verso 30 diz assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, assim, como pode uma força, um poder se entristecer? Não é? Quem se entristece é um ser, né? É uma pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e aqui dá pra gente entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, porque um poder, uma força não ia sentir tristeza, não é? Então esse é um dos versículos muito bom. Tem um outro versículo que inclusive que fala que o Espírito Santo de Deus, quando ele escuta as nossas orações, quando nós oramos, ele leva as nossas orações ao trono de Deus, mas não é do jeito que a gente ora, não. Ele leva com gemidos inexprimíveis, de uma forma que o nosso coração não consegue externar para levar isso ao trono de Deus. O Espírito Santo faz esse trabalho por nós, até nisso ele nos ajuda, né? Então o Espírito Santo de Deus aqui é uma pessoa também. Vamos ler aqui uma das funções do Espírito Santo, entre muitas que ele tem, João 16, verso 8, que fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente sabe que Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele prometeu que viria um Consolador. E quando Jesus fala desse Consolador, ele não fala de uma força, de um poder. Ele não fala assim, eu vou enviar um poder sobre vocês, né? Quando Jesus falou que ia descer poder sobre as pessoas, foi no evento do Pentecostes, né? Ali ele falou sobre poder. Mas aqui, quando ele fala que vai mandar um Consolador, ele está falando de uma pessoa, né? E aí, o trabalho do Espírito Santo, entre outras coisas, é isso, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? É ele que trabalha com a gente. Tem, inclusive, um versículo muito bom que fala bem assim, olha, quando você ouvir uma voz por trás de você, dizendo assim, que o caminho é esse, então andai por ele. Isso é a voz do Espírito Santo de Deus, né? É ele que está hoje trabalhando com a gente aqui, não é? A gente não consegue ver Deus, né? Porque a gente aprendeu ali no estudo anterior que o pecado separou a gente de Deus, separou nossa comunicação com Deus. Jesus não está presencialmente, assim, vamos dizer,
humanamente, né, na sua parte humana, aqui na Terra com a gente, né? E ele foi assunto ao céu, mas ele deixou com a gente o Consolador. Então esse Consolador é Deus também, que está conosco e que está trabalhando com a gente hoje, né? Para que a gente nos arrependa dos nossos pecados, para que a gente entenda a Bíblia, inclusive é Ele que faz a gente entender, para que a gente tenha aí toda uma estrutura de compreensão sobre Deus, sobre o que Ele quer de nós. Então vamos ler agora. A gente já viu que Deus é verdade, né? A gente leu que Jesus é verdade, e a gente vai agora ler sobre o Espírito Santo, né? Vamos ver se a Bíblia fala isso sobre ele também. 1 João 5, verso 6. 1 João 5, verso 6. Vamos ler. Tá aqui. E aqui diz assim, ó. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito Santo de Deus também é a verdade. Então a gente já viu 3 coisas. A gente viu que Deus é verdade, né? Ele é o verdadeiro Deus. A gente viu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E o Espírito Santo de Deus também é uma verdade, né? E os 3 são pessoas. Os 3 têm funções em tempos diferentes, né? Mas os 3 são Deus. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Estavam presentes no começo da criação do mundo. Inclusive tem um versículo que fala, eu acho que eu não anotei ele aqui, acho que eu anotei sim, tá em Gênesis 1, verso 26, que a gente vai ver a participação dos 3 aqui na nossa criação, né? Na criação do homem. E disse Deus, façamos, aqui gente, tá no plural, né? Façamos, não foi, Deus não falou assim, eu vou fazer, não é? Então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então assim, aqui a gente vê a presença de mais de uma pessoa. E quando a gente lê um pouco mais sobre a Bíblia, né, a gente viu lá que no começo o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então estavam os 3 presentes na criação do mundo e na criação do homem. Então, quando você vai imaginar Deus moldando ali o homem, não é Deus só o Pai que fez isso, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles 3 fizeram a gente. A palavra Trindade, ela não está presente na Bíblia, não existe essa palavra Trindade na Bíblia. Mas aqui a gente viu que tem participação de mais de uma pessoa, né? A gente viu que no começo tem participação do Espírito Santo. E aí vamos ler outro texto aqui para a gente ver se tem a participação dos 3. Então vamos lá. Mateus 28, 19 e 20, se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Isso daqui foi uma ordem, né, que Jesus deu para os discípulos. E aqui ele fala assim, ó. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha só, o próprio Jesus, ele deu uma ordem, e nessa ordem ele falou para que as pessoas fossem batizadas em nome de 3 pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então aqui a gente vê a presença dos 3. Apesar de não existir a palavra Trindade, a gente vê 3 pessoas, que são, cada um é Deus, mas que trabalham juntos, né? A gente vai ler um último versículo aqui, que é Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16, 17, isso. E aqui fala assim, ó, e sendo Jesus batizado, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre eles. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo.
Então aqui no batismo de Jesus, não é? Mais uma vez a gente vê a presença dos três. A gente vê Jesus sendo batizado, a gente vê o céu se abrindo, o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba, e a gente vê uma voz, a voz de Deus, né? O Deus, o Pai, falando que aquele era o filho dele amado em quem ele se comprazia, em quem ele tem alegria. Então, assim, mais uma vez a gente vê a presença dos três. Tem uma forma da gente ilustrar, não é? A Trindade. É uma forma bem boba, assim, mas que dá pra gente entender. Antigamente a gente tinha, bem antigamente, que acho que não é da época de muita gente que vai assistir esse vídeo aqui, a gente tinha o som que a gente chamava de 3 em 1. Ele era rádio, ele tocava fita e ele tocava CD também, né? Que foi bem no começo, quando eles colocaram o CD. Então a gente chamava isso de 3 em 1. Todos eles tinham a função de passar música, só que cada um de uma forma diferente. E apesar de serem 3 funções diferentes, eles eram um aparelho só. Então a mesma coisa com Deus, assim, não é a mesma coisa, né? Parecido com isso. Deus é um Deus só que em 3 pessoas, que tem a mesma função, que tem as mesmas características. Todos eles são eternos, todos eles são Deus, sempre existiram, sempre vão existir, não é? Mas é claro, a gente nunca vai compreender Deus totalmente, né? Existe um mistério e a mente humana é muito pequena para a gente compreender completamente a Deus. Então, assim, eu espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre Deus. Eu tô postando, eu vou deixar isso aqui salvo no IGTV. Vou deixar salvo também no canal do YouTube, Marcinha Adventista, quem quiser assistir lá também. E o apelo que eu faço para você hoje é o seguinte, tem um texto muito importante pra gente, que diz muito pra gente, que ele fala o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, não endureça seu coração, escute a voz dele. Deus quer sempre o melhor pra gente. Ele sempre vai querer e ele vai insistir constantemente. Mas para que deixar Deus insistir tanto tempo se você está ouvindo ele hoje? Deixa Deus fazer morada no seu coração e que você descubra cada vez mais as maravilhas que ele deixou pra gente aqui, ok? Um beijo, a gente vai orar agora para encerrar. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada porque em todos os momentos da vida do homem, o Senhor trabalhou, tem trabalhado e ainda trabalhará. Abençoe a todos os que estão aqui comigo assistindo a live. Abençoe, Senhor, os que vão assistir depois. Nos dê um ótimo sábado na tua presença, na tua companhia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.